Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e você está no seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje, nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Nós estamos estudando as lições da CPAD, da faixa etária adulto, e tem como título central o verdadeiro pentecostalismo. Então quero contar com vocês a partir de agora para nós trazermos aqui um breve resumo da lição deste domingo. Antes de nós iniciarmos, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, você se inscrever, pois a plataforma vai entender que outras pessoas merecem ou estarão recebendo o nosso trabalho. Então vou dar 3 segundos para você se inscrever no nosso canal agora. Muito obrigado pela sua inscrição e vamos para a nossa lição de hoje. Santificação. Eu quero trazer logo para vocês que eu ouvi algumas pessoas pregando, alguém bem famoso pregando esses anos, que nós somos a pior geração. Nós somos os piores cristãos da atualidade. Nós somos a geração mais depravada de todos os tempos. Eu particularmente, eu não concordo com essa afirmação que esse pastor pregou. Claro, opiniões têm que ser respeitadas. Agora, ideias a gente se discute. Então dizer que nós estamos vivendo a multiplicação, segundo Jesus falou em Mateus 24, 11 e 12, que nós estamos vivendo a multiplicação da iniquidade, isso é uma verdade. A geração de Noé, a geração de Ló, de Sodoma e Gomorra, a geração de Elias, a geração dos profetas, dos sacerdotes, tudo isso a gente sabe que nós estamos vivendo um período muito drástico. Agora, dizer que a noiva de Cristo é a pior geração do cristão de todas as épocas, eu particularmente, eu não existe. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro, ela é imaculada, sem ruga, sem mancha, nação santa, nação sacerdotal, povo zeloso, escolhido, de boas obras. Então fica aqui, a priori, que os cristãos de todas as épocas sempre viveu momentos difíceis, turbulentos, em todas as áreas. Agora, a igreja do Senhor, desde a sua fundação, desde a sua inauguração até o dia do arrebatamento, ela continuará sendo pura, sendo santa, sendo poderosa e sendo diferente, tá certo? Então vamos para a nossa lição. Quando nós falamos de santificação, nós entendemos que é um dos pilares da doutrina da salvação. A salvação, ela está basicamente dividida em 3 pontos, que é a justificação, a regeneração e a santificação. Então a gente precisa entender isso a princípio. Nós precisamos entender também que as 600 leis contidas em todo o compêndio doutrinário judaico-cristão, nas Sagradas Escrituras, essas 613 leis mosaicas, ela está dividida em 3 pilares principais, que são ele: eu e Deus, Deus e eu, que nós chamamos de lei cerimonial. Preste atenção. Existe a segunda lei, que é eu e o meu irmão e eu. Nós chamamos essa lei de lei civil. E também existe uma lei que é eu e as pessoas não crentes, as pessoas não cristãs, e as pessoas não cristãs e eu. Então nós chamamos essa lei de lei moral. Ou seja, nós somos separados, nós somos afastados, nós estamos distantes desse convívio moral que não faz parte daquilo que a Bíblia, daquilo que as Santas Escrituras descreve para nós. Então, lei moral, eu e as pessoas não cristãs, as pessoas não cristãs e eu. Lei civil, eu e o meu irmão e eu. Lei cerimonial, Deus e eu e Deus. Então aqui fica claro nessa simples introdução para que nós entendamos o que a palavra de Deus está tratando para nós na lição de hoje. O texto
da leitura bíblica em classe está na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1, versículos do 13 ao versículo de número 23. Quando nós falamos de santidade, de santificação, nós entendemos que quando nós estudamos a pessoa de Deus, pelo menos 3 áreas que Deus fornece para que nós assim estudamos: Deus no seu aspecto pessoal, o Deus pessoal. Nós também estudamos, dentro das informações acerca de Deus, do Deus moral. E dentro desse aspecto moral de Deus, nós estudamos a santidade. Nós estudamos o caráter propriamente dito da pessoa de Deus, que é a santidade. E a lição de hoje traz para nós que viver ou sermos comprometidos com a ética do Espírito, isso traz para nós a importância de entendermos que, assim como Deus ele é santo, ele quer, ele instrui, ele proporciona para nós o entendimento para que sejamos santos assim como Deus também é santo. Então, essa faceta do caráter moral de Deus, ou essa qualidade compartilhada de Deus, que é a santidade, que ele compartilha conosco, ele quer que nós também sejamos santos assim como ele é santo. O primeiro tópico da lição diz assim: a santificação no Antigo Testamento. E quando nós analisamos o termo santificação, ou seja, a separação, primeiro, as pessoas, os lugares ou coisas. Quando a gente lê o livro do Êxodo, o livro da saída, que Deus pede para que seja construído o tabernáculo dentro das suas divisórias, que eu não vou entrar em detalhes, Deus pediu que os sacerdotes fossem separados, suas vestes fossem santas, separadas, toda a liturgia, todo o procedimento litúrgico para os momentos de culto ao Senhor, Deus instituiu, Deus preparou o seu povo para que entrasse pelo caminho da santificação. Então, o que é santificação? É o ato ou a ação de ser separado. E no Antigo Testamento, em Levítico 10:10, a gente vê aqui no mínimo 3 coisas, melhor dizendo, que são as pessoas, os lugares e os utensílios. Segundo, dentro ainda do primeiro tópico, vem a consagração. Se santificação é estar separado, a consagração é ser dedicado. Nós entendemos aqui, a gente às vezes imagina que santificação, consagração e purificação são 3 coisas, são adjetivas, mas não são. São coisas que estão entrelaçadas, mas elas são diferentes. Cada coisa no seu devido lugar e entendimento. Santificação é separar, é pôr à parte. Já consagrar é dedicar, é da exclusividade. Já a purificação é tornar limpo, é tornar puro. Santo, separado. Consagrado, dedicado. E purificado, está em condições ou dentro das normas que Deus requer para pessoas, lugares, utensílios ou coisas. Amém? Agora, quando a gente fala de santificação, está falando de pôr à parte. Quando a gente fala de consagração, a gente fala da exclusividade. E quando a gente fala de purificação, a gente fala da pureza que Deus exigia, que Deus queria que aquele lugar, aquela pessoa ou aqueles utensílios estivesse exclusivamente apto, pronto para o uso exclusivo de Deus ou das liturgias daquilo que Deus tinha estabelecido. O segundo tópico da lição diz assim: a santificação no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento a santificação passava por esses rituais físicos, por esses rituais linkados ou organizados dentro dos preceitos da lei, a gente já vê aqui no Novo Testamento que, primeiro, essa
santificação no Novo Testamento, a lição traz como uma obra exclusiva da Trindade, da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Então são as três pessoas e um único ser, claro. Deus, ele é único, mas em três pessoas distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E nós temos essas aulas aqui no canal, vocês podem pesquisar, vocês podem buscar. Então, é uma obra diretamente da Trindade. É uma obra de Deus. Segundo, a natureza dessa santificação, a gente vê primeiro, ela pode ser posicional e ela pode ser instantânea. Quando a gente fala, eu falei no início da aula, do vídeo, que a santificação, ela é uma dos pilares da salvação, que vem a justificação e a regeneração, e agora vem aqui a santificação. Essa santificação, ela pode acontecer instantânea, posicional, e ela pode acontecer progressiva, na medida em que a pessoa continua na caminhada, continua buscando os meios para esta separação exclusiva para o serviço no reino de Deus. Então, aquela pessoa, ela continua sendo alvo, sendo agraciada por este ato de santidade, de santificação, sendo no seu aspecto posicional, instantânea ou progressiva. Como seria essa salvação progressiva? São pessoas que vai sendo trabalhada no aspecto de santificação no dia a dia. Tem pessoas que ela instantaneamente ela se dedica ao uso exclusivo de Deus. Já tem pessoas que elas já são mais tímidas, já são mais lentas, já são mais demoradas no processo de santificação. A pessoa, quando recebe a justificação, a justiça de Deus agora nos acompanha e nós não iremos mais ser punidos pela justiça de Deus, porque o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então agora nós somos justos diante da justiça de Deus. A regeneração, que é o processo dessa limpeza externa e interna na vida da pessoa, que abraça a salvação, essa lavagem, essa limpeza total na vida da pessoa. Agora, a santificação é esse processo, é essa ação de alguém ser exclusivamente, dedicadamente aos serviços do reino de Deus. É estar longe da corrupção em todos os aspectos, é estar distante daquilo que o mundo e o seu sistema pecaminoso, governado pelo nosso arquirrival, tem colocado contra a igreja. Então, a gente vê aqui que no segundo ponto e no segundo subponto, a natureza da santificação ela pode ser posicional e ela pode ser instantânea. O terceiro subtópico do tópico 2 diz assim: é uma necessidade. Santidade não é algo que você vai pensar se vai entrar por esse processo. Santidade não é algo que você vai imaginar se faz ou não. Santidade você vai pensar se vai como um curso, como uma graduação, como um acontecimento na sua vida. Não. A santidade é uma necessidade. E essa santidade, ela pode acontecer progressiva, mas ela tem que ser no seu aspecto integral, total. E Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz que nós sejamos irrepreensíveis, tanto o nosso corpo, que é o soma, nossa alma, que é o nosso psique, e o nosso espírito, que é o nosso pneuma, o ruach. Então nós precisamos sermos santos em toda a nossa maneira de viver, nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Quando eu falo de uma necessidade da santidade, essa necessidade ela pode ser posicional, integral, sendo instantânea
ou progressiva. Essa nova vida começa com um novo nascimento. Vocês lembram de João capítulo 3, quando Nicodemos vai à noite procurar a Jesus? E Jesus fala para ele: Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. É preciso você passar pelo processo da justificação, da regeneração e da santificação. Nicodemos, como era mestre, como era alguém entendido, ele agora começou a ter uma crise existencial. Disse: mas como pode voltar no ventre da minha mãe nascer? Jesus disse: se eu estou falando de coisas naturais, coisas daqui você não está entendendo, necessário vos é nascer de novo. Quem é nascido do relacionamento entre um homem e uma mulher, quem é nascido da carne é carne. Agora, quem é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos não entendia que o que Jesus estava falando aqui era que o homem precisa, tem a necessidade, a partir do novo nascimento, do novo estilo de vida, de um novo posicionamento ante a sociedade, em um novo posicionamento mental, psicológico, emocional, nas suas decisões. Jesus estava dizendo: Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, o nascimento biológico, o nascimento da união dos casais, sim, mas o necessário vos é nascer de novo. Então, o homem precisa entrar pelo caminho da santificação. E isso, segundo a lição, segundo a nossa 6ª lição de hoje, que o verdadeiro pentecostalismo, que é o tema central, essa necessidade da santificação, ela vem no seu aspecto com um novo nascimento. E eu queria que você anotasse, quando a gente fala de novo nascimento, às vezes as pessoas dizem: não, todos nós somos filhos de Deus. Se fala de novo nascimento, então todas as pessoas somos filhos de Deus. Então anote esses 5 tipos de filho de Deus. Eu tenho aqui no canal, se você quiser dar uma pesquisada, você vai encontrar. Primeiro, Deus tem os seus filhos no aspecto de criação, todos os anjos. E quando a gente vai para o ato criacional de Deus, que no hebraico nós chamamos de bara, haja, então Deus falou para que houvesse, para que fosse criado todos os anjos, e assim aconteceu. Então, os anjos são filhos de Deus por criação. Segundo, vem os homens, a partir de Adão. Essa classificação de filho de Deus aqui já é por formação. Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus ia partilhar das suas facetas no seu aspecto moral e estaria compartilhando com o homem. Esse homem seria agora imagem e semelhança de Deus. Terceiro, Israel. Israel é filho de Deus por eleição. Então nós precisamos entender que Deus tem os seus 5 tipos de filho. Israel tem, a partir de Abraão, Deus elege Abraão, e a partir de Abraão, os descendentes dele seria classificado como filhos de Deus por eleição. Depois vem Cristo, o Salvador. É filho de Deus por geração. Tu és meu filho amado, hoje te gerei. Então, o Espírito de Deus veio sobre Maria, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. O anjo falou para Maria. Então Jesus é filho de Deus por geração. Aí agora vem a igreja. A igreja é filho de Deus por adoção. No primeiros versículos do Evangelho segundo João, a palavra de Deus diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Versículo 10, 11 e em diante. Mas todos quantos os receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus tem 5 tipos de filho: por criação, os anjos; por formação, os homens, os humanos; por eleição, Israel; por geração, Jesus; e por adoção, a igreja. Que Deus nos ajude a continuar entendendo que nós somos hoje filhos de Deus, tanto por criação, aliás, tanto por formação, e também agora, por sermos igreja, somos filhos de Deus por adoção. Vamos para o nosso terceiro tópico,
que diz assim: a santificação aplicada ao crente. Primeiro subtópico do tópico 3, a comunidade de Jesus. Quando nós falamos aqui a comunidade de Jesus, está falando da igreja, está falando dos seguidores de Cristo. E quando eu falo de igreja, a gente precisa olhar uma preposição grega chamada ek, que é fora de, e de um verbo grego chamado kaleon, que quer dizer chamar. Então, eclésia são todos aqueles que foram chamados para fora por meio da pregação do evangelho. Então, essa comunidade, esses seguidores de Cristo precisam e têm o desafio de parecer com Ele. É por isso que eu falei para você lá no começo do vídeo que eu não concordo com essa afirmação que um pregador disse, que nós somos os piores cristãos de todas as épocas. Nós somos os cristãos mais contraditórios de todas as épocas. Não. Toda época sempre existiu os seguidores e os antisseguidores das normas, das leis, dos princípios divinos. Sempre existiu, sempre existirá até o fim de todas as coisas. Mas os seguidores de Cristo, ou a comunidade de Cristo, são parecidos com Ele. Segundo subtópico, uma vida santificada. O que é santificação? É a separação para uma vida diante de Deus e para os seus serviços. Agora, existe aqui um princípio para que isso aconteça. E a lição ela trouxe 3. Primeiro, está em João capítulo 17, versículo 17, que é por meio da palavra. Segundo, por meio do sangue de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo no Calvário. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Então, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o homem, ele tem a sua vida santificada. E em 1 Pedro 1:2, uma vida santificada pelo próprio Espírito. Então, santos pela palavra, santo pela morte de Cristo na cruz do Calvário e santo ou santificado por meio do Espírito de Deus. E o terceiro subtópico e o último, já para a gente já ir para a conclusão, o que é ética? Se o tema da lição é santificação, comprometidos com a ética do Espírito, o que é ética? A lição ela traz aqui que o termo grego ethos quer dizer hábitos, costumes. E Paulo, escrevendo aos Coríntios 15:33, diz que os maus hábitos, as más conversações, elas corrompem, elas destroem, elas maculam os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Então, o termo ethos aqui, no caso hábito, costume, está pautado naquilo que é certo e naquilo que é errado, segundo a palavra de Deus. Nós somos pautados pelas santas escrituras, a santa palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento muito crucial para a nossa sociedade, para o povo brasileiro, né? Se aqui está a nossa regra de fé e prática, hoje o Brasil, ele tem a Constituição, tem os poderes constituídos por Deus, e a gente vê poder A interferindo no poder B, poder C interferindo no poder A, e a gente sabe o que é que estará acontecendo aí. Se tem uma Constituição para ser seguida, por que está havendo essa contrariedade na nossa sociedade brasileira? Quem deveria ser guardião da Constituição está sendo aqueles que está indo de encontro o slogan, a frase que tem a nossa bandeira, que é ordem e progresso. É tempo de nós voltarmos no sentido social, no sentido Brasil, para a Constituição. E nós cristãos, segundo a ética, o que é a nossa conduta, a nossa regra de fé e prática, vivemos segundo as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a maior revelação de Deus para o homem. Tudo que Deus tem para o homem e requer do homem está escrito na sua santa palavra. Então, ética é nós vivermos consciente e prático daquilo que é certo e ter a noção, ter o entendimento também daquilo que é errado. O que é certo, óbvio, é certo. E o que é errado, ser errado.
o que é certo praticarmos e o que é errado nós abominarmos, nós evitarmos, nós não fazermos. Por quê? Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Eu concluo dizendo, a santificação é a marca de uma nova vida na plenitude do Espírito Santo. Então que nós, nesse momento, nessa sexta lição do primeiro trimestre de 2021, entendamos que o Espírito de Deus, ele quer que nós vivamos dentro de uma ética, dentro de um costume, de um hábito que é pautado na sua orientação. E essa orientação, ela é para nós no sentido pessoal, eu, Elinaldo, pessoal, mas ela também se estende no sentido da igreja do Senhor, no seu aspecto coletivo. E qual a nossa regra de fé e prática? As Santas Escrituras, a poderosa palavra de Deus. Então nós estudamos que a santificação no Antigo Testamento, por meio dos rituais, por meio dos costumes que Deus estabeleceu para separar pessoas, lugares e utensílios. Nós estudamos que a santificação no Novo Testamento é uma obra da Trindade. Existe a sua natureza no aspecto posicional e instantânea. E também uma necessidade é a santificação. E nós concluímos no terceiro tópico dizendo que a santificação aplicada na vida do crente para a comunidade de Cristo, para uma nova vida em santidade e para uma vida ética pautada nas orientações e na pessoa do Espírito Santo, que viver em santificação é ter uma nova vida sendo orientado ou estar na plenitude do Espírito de Deus. Eu termino aqui dizendo, nós somos a geração do arrebatamento, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós estamos atravessando dias difíceis quando as pessoas querem nos calar, nos amordaçar, quando as pessoas não querem que nós vivamos a nossa vida pautada na nossa regra de fé e prática, que são as Santas Escrituras, a poderosa palavra de Deus. Mas a igreja do Senhor, ela continua poderosa. A igreja do Senhor, ela continua diferente. E a igreja do Senhor, ela continua santa. Jesus muito em breve voltará para buscar este seu povo. E essa busca do Senhor, existe algumas finalidades. Essa busca de Cristo vir buscar o seu povo, existe alguns propósitos. E dentre eles, buscar a sua noiva santa para perto de si. Buscar a sua noiva santa para aconchegá-la, para que ela cesse o seu sofrimento aqui na terra. Mas também, essa vinda de Cristo para buscar a sua igreja santa é para se revelar-se de maneira integral, de maneira cabal, de maneira completa. Então que nós vivamos esses dias difíceis, turbulentos e muito dolorosos, mas com a nossa vida em santificação ou comprometidos com a ética do Espírito. Deus abençoe a sua vida e eu espero você no próximo vídeo para a nossa aula de número 7, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um abraço em nome de Jesus.